Olá, bom dia. Hoje trago-vos um exercício sobre mudanças de base. Temos as coordenadas de um vetor v na base B e queremos saber as coordenadas desse mesmo vetor na base C. Temos a base B, formada pelos vetores B1 e B2, é a base canónica, 1, 0, 0, 1. E temos outra base, que é a base C, formada pelos vetores C1 e C2, que são, respectivamente, o vetor de coordenadas 2, 5 e 1, 3. Quando nós dizemos que as coordenadas do vetor V na base B são 2, 3, o que é que isto quer dizer realmente? Quer dizer que o nosso vetor V pode ser representado como 2 vezes B1 mais 3 vezes B2. Ou seja, 2 vezes 1, 0 mais 3 vezes 0, 1. Geometricamente, é fazermos a soma de um vetor que corresponde a 2 vezes o vetor B1 mais 3 vezes aquele vetor B2. O objetivo agora é escrever aquele vetor que está a verde, o nosso vetor V, às custas de C1 e C2. Uma das hipóteses que teríamos era resolver o seguinte sistema. Isto porque o nosso vetor V, 2, 3, pode ser representado como uma combinação linear dos vetores C1 e C2. Representando isto na forma matricial, ficávamos com 2, 5, 1, 3, vezes lambda 1, lambda 2, e isto teria de dar o vetor 2, 3. A partir daqui, podemos representar este sistema na forma de uma matriz aumentada. Agora teríamos de aplicar o método de Gauss-Jordan, tema esse que já foi abordado aqui no canal. Vou-vos dar apenas então a solução final. Lambda 1 seria 3, lambda 2 seria menos 4. Ou seja, o nosso vetor V na base C teria as coordenadas 3, menos 4. Isto quer dizer que conseguimos representar o nosso vetor V de outra forma. Ou seja, o nosso vetor V é igual a 3 vezes C1 menos 4 vezes C2. Ou seja, 3 vezes 2, 5 menos 4 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6, menos 4, 2. 3 vezes 5, 15, menos 12, dá 3. Agora, porquê é que eu fico com as coordenadas deste vetor V na base B? Ora, a partir do momento em que eu usei aqui as coordenadas de C1 e de C2 na base canónica, ou seja, eu quando ponho ali que o vetor C1 é 2, 5. Estou a querer dizer que ele é 2 vezes 1, 0 mais 5 vezes o 0, 1. Ora, se usarmos aqui as coordenadas de C1 e C2 na base canónica, aquele vetor que obtemos ali é necessariamente também na base canónica. Agora, o ponto a que eu quero chegar. O nosso vetor V é 2 vezes B1 mais 3 vezes B2. Independentemente da base que eu usar para B1 ou B2. O mesmo também para este caso, ou seja, o vetor V é 3 vezes o C1 menos 4 vezes o C2, independentemente da base que usar para C1 ou C2. Logo, se eu conseguisse ter as coordenadas de B1 na base C e este B2 na base C,
Quando substituísse, então, aqui ficaria com as coordenadas de V na base C. E é isso então que nós vamos fazer, mas, mais uma vez, eu vou-vos dar já a solução final, ou seja, eu vou-vos dar já as coordenadas de B1 e B2 na base C. E, mais tarde, vai ser claro porque é que eu estou a fazer as coisas desta forma. Vamos pôr então aqui as coordenadas de B1 na base C, que são 3 menos 5. Vamos lá ver então se eu não vos estou a mentir. O vetor B1 pode ser então representado com 3 vezes o vetor 2, 5, menos 5 vezes o vetor 1, 3. 3 vezes 2, 6, menos 5, 1. 3 vezes 5, 15, menos 15, 0. Porque é que ficamos aqui com as coordenadas de B1 na base B, que é a nossa base canónica, isto porque usamos o vetor C1, ou seja, o vetor 2, 5 e o vetor 1, 3, que é o C2, também eles na base canónica. O vetor B2 na base C tem coordenadas menos 1, 2. Vamos então ver se isto é verdade. Ficamos então com menos uma vez o vetor 2, 5, mais 2 vezes 1, 3. Menos 2 mais 2 dá 0. Menos 5 mais 6 dá 1. Como usamos o vetor C1 e o vetor C2 na base canónica, ou seja, na base B, então este vetor B2 sai também ele na base B. Resta-nos então representar o nosso vetor V na base C. Ora, nós vimos que ele é 2 vezes o B1, mas vou ter de usar o B1 na base C. Mais 3 vezes B2, só que vou ter de usar o B2 também ele na base C. Ora, se eu usei aqui B1 na base C e B2 na base C, aquilo que eu vou obter aqui será as coordenadas do vetor V, também ele na base C. 2 vezes 3, 6 menos 3 dá 3. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Quando somamos então os 6 que vêm daqui, ficamos com menos 4. Se olharmos para aqui, eram exatamente essas as coordenadas do vetor V na base C. Outra forma de representar isto seria na forma de matrizes, as coordenadas do vetor V na base C. Nesta matriz vamos usar aqui as coordenadas de B1 e B2 na base C. E nós multiplicamos isto por 2, 3 e deu o vetor 3 menos 4. Vamos ver melhor o que é que temos aqui. Ora, aqui nesta coluna temos o vetor B1 na base C. Na segunda coluna temos o vetor B2, também ele na base C. Aqui temos o vetor V na base B. E aqui temos o vetor V na base C. Nós fizemos isto com o vetor V, mas poderíamos ter feito isto com qualquer outro vetor. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho esta matriz, em que pusemos aqui as coordenadas de B1 e B2 na base C, qualquer vetor que eu ponha aqui na base B é transformado nesse mesmo vetor na base C. Esta matriz que aqui está tem um nome, é a nossa matriz mudança de base. Neste caso, da base B para a base C. Agora, qual é o problema? Não é muito fácil obter B1 e B2 na base C. Isto pode mesmo implicar a resolução de dois sistemas de equações.
Mas vamos pensar neste exercício ao contrário. Ou seja, eu tenho as coordenadas do vetor v na base C, que são 3 menos 4, e eu queria obter as coordenadas deste mesmo vetor na base B. Ora, nós sabemos que o nosso vetor v é igual a 3 vezes o vetor C1 menos 4 vezes o vetor C2. Ora, se nós tivermos C1 e C2 na base B, então este valor sai automaticamente também ele na base B. Mas obter C1 e C2 na base B é direto. Já temos esses valores. Vamos então verificar. Vamos pôr aqui a nossa matriz. Neste caso é formada pelos vetores 2, 5 e 1, 3. Vamos pôr aqui o nosso vetor V na base C. E vamos verificar que vamos obter aqui o vetor V na base B. Ora, 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. 5 vezes 3, 15, menos 12, 3. E neste caso, a nossa matriz mudança de base de C para B é esta que aqui está. 2, 5, 1, 3. É a nossa matriz mudança de base de C para B. Vamos resumir aquilo que foi feito. Nós queríamos a matriz mudança de base de C para B. Bastou para isso agarrar nos vetores que servem de base a C, ou seja, C1 e C2, e escrevê-los às custas da base B. Mas isso é direto porque a base B era a nossa base canónica. E ficamos com 2, 5, 1, 3. Agora vamos olhar com atenção para estas duas matrizes. Tenho esta primeira matriz, que daria imenso trabalho a fazer. Não é fácil representar os vetores da base B na base C. E tenho esta segunda matriz, que foi feita num tiro. Vamos multiplicar estas duas matrizes e reparem com aquilo que ficamos. 3 vezes 2, 6, menos 5, 1. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. Menos 5 vezes 2 dá menos 10 mais 10, 0. Menos 5 mais 6 dá 1. E esta é a matriz identidade. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que estas matrizes são inversas uma da outra. Se esta for a nossa matriz A, esta é a nossa matriz inversa de A. Então, se nós quisermos calcular a matriz mudança de base de B para C, que de forma direta não é fácil de se obter, é muito mais rápido obter a matriz mudança de base de C para B, calcular a sua inversa e ficamos então com esta matriz mudança de base de B para C. Ou seja, mudar da base canónica para uma outra base qualquer não é assim tão difícil. Difícil seria, por exemplo, se nenhuma daquelas bases B ou C fosse a base canónica. Mas vamos seguir então exatamente esta receita para calcular a matriz mudança de base, mas desta vez com um exemplo em R3. Vamos lá então a isto. Temos então a nossa base B, que continua a ser a base canónica, mas embora neste caso seja em R3. Temos a base C, formada pelos vetores 102, 210 e 021. Temos as coordenadas do vetor V na base B, 1, 2, 3, e queremos saber então as coordenadas do vetor V na base C. A receita é aquela que vimos há pouco, ou seja, obter a matriz mudança de base de C para B, que é trivial.
achar o inverso dessa matriz e ficamos então com a matriz de mudança de base de B para C. Vamos pôr então aqui a nossa matriz mudança de base de C para B, que é direta. Ora, precisamos de pôr aqui nas diferentes colunas as coordenadas de C1 e C2, C3 na base canónica. Ora, é exatamente aquilo que ali está. 102, 210, 021. Sabemos então que a matriz mudança de base de B para C será o inverso desta matriz. Vamos então calcular o inverso desta matriz. Vou começar por ver o determinante dela. 0, 1, 2, 2, 0, 1. Gosto também de deixar aqui esta pequena matriz só para me ajudar no que respeita aos sinais. Eu vou seguir ao longo daquela coluna. Temos então aqui 1 vezes, vamos tapar a terceira linha, a terceira coluna e calcular o determinante daquela matriz que sobra ali, aquela matriz 2 por 2. O determinante desta matriz tem um nome, ou seja, é o menor principal associado àquele elemento. Ora, o determinante daquilo é 1 vezes 1 menos 0, que dá 1. E vamos então passar para a outra entrada, aquela 2, que tem valor negativo. E agora vamos tapar a terceira linha, segunda coluna. 1 vezes 0, 0, menos 4. Vou pôr já aqui o sinal positivo associado àquele elemento. Neste caso, vamos então tapar a primeira linha, juntamente com a terceira coluna, e calcular aquele determinante, 0 vezes 0, 0, menos 2. Só que aquela entrada já era 0, por isso nem era preciso termos feito este cálculo. Ficamos então com 1 mais 8, o que dá 9. Vamos precisar da matriz dos cofatores. Ela é obtida de uma maneira parecida com o cálculo do determinante, apenas não se tem em conta aqui o valor do próprio fator. Pomos apenas o sinal associado. Então, começamos por ter um valor positivo, tapa-se a primeira linha, primeira coluna, e faz o determinante daquilo que resta. Ora, fica 1 menos 0, que dá 1. Vamos agora tapar a primeira linha, segunda coluna, fica 0 menos 4, mas como temos ali um sinal de menos, pomos 4. Por fim, para acabar com esta linha, vai ficar sinal positivo, tapamos esta coluna, esta linha, 0 vezes 0, 0, menos 2. Tapando agora primeira coluna, segunda linha, 2 vezes 1, 2, e aqui menos 0. Mas como temos o sinal de menos, fica menos 2. Agora tapar segunda coluna, segunda linha, 1 vezes 1, 1 menos 0, 0, e fica 1, porque o sinal ali é positivo. Por fim, vamos tapar terceira coluna, segunda linha, 1 vezes 0, 0, menos 4. Como temos ali o sinal negativo, ficamos com 4. Já falta pouco, vamos tapar primeira linha, aliás, primeira coluna e terceira linha, 2 vezes 2, 4, menos 0, que dá 4. Tapando segunda coluna, última linha, 1 vezes 2, 2 menos 0, dá 2, mas com aquele sinal negativo fica menos 2. Por fim, última coluna, última linha, 1 vezes 1, 1 menos 0 dá 1, o sinal é positivo, mantém-se 1. Esta é a matriz dos cofatores associada à matriz A. Ora, eu não disse qual era a matriz A, será esta aqui. A matriz adjunta
de A é só fazer a transposta da matriz dos cofatores. Vamos ler isto ao contrário. 1, 4, menos 2 passa a ser coluna. Menos 2, 1, 4. 4, menos 2, 1. Então, tínhamos ali a matriz mudança de base de C para B. Temos já, então, a nossa matriz mudança de base de B para C, que não é mais do que a inversa de A, que é dada por 1 sobre o determinante de A, vezes esta matriz adjunta que acabámos de calcular. 1 menos 2. 4, 4, 1, menos 2, 4, 1. Cá está então a nossa matriz mudança de base. Limpei aqui o cálculo da matriz inversa. Nós temos de calcular então o vetor V na base C. Ora, como nós já temos a nossa matriz mudança de base, basta então multiplicar isto pelas coordenadas do vetor na base canónica. Ficamos então com 9 de 1 menos 2, 4, 4, 1 menos 2. Esta é a nossa matriz adjunta, que depois de multiplicada por 9 é a nossa matriz inversa. Vamos então multiplicar isto pelas coordenadas do vetor V na base B. 1, 2, 3. Vou deixar aqui o 9 de fora, que é mais fácil. A multiplicação de matrizes não é comutativa, no entanto, a multiplicação de uma matriz por uma constante já o é. Vamos ver então com o que é que ficamos. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 4 vezes 3 dá 12. 1 menos 4 mais 12. Aqui fica 4 mais 2 menos 6. Aqui menos 2 vezes 1 dá menos 2. 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes 3 dá 3. Ficamos então com 1/9. Ficamos com 9, 0. 9, o que dá o vetor 1, 0, 1. Estas são as coordenadas do vetor V na base C. Em alternativa a isto, eu podia ter tentado resolver o seguinte sistema. Bastava agarrar naquelas coordenadas do vetor V na base de B e tentar resolver este sistema aqui. Ou seja, tentar escrever aquele vetor como uma combinação linear daqueles três. A vantagem de o ter feito desta forma, ou seja, através da matriz mudança de base, é que, caso eu precisasse de converter as coordenadas de um outro vetor, era só multiplicar esse vetor pela matriz mudança de base. Além disso, estas matrizes também são muito importantes no que diz respeito às aplicações lineares. Para quem teve um pouco mais de dificuldade em acompanhar o cálculo da matriz inversa, existem neste canal vídeos especificamente sobre isso. Ficamos então por aqui e um abraço a todos.